Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio. Hoje tenho comigo o Dr. João Cancela, que é professor auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigador do IPRI-Nova. Tem trabalhado no domínio da política comparada e no comportamento político em particular, especialmente no campo da participação política. E hoje vamos falar de atitudes políticas, satisfação com instituições em Portugal, a crise económica de 2008, a ascensão do populismo de direita e também um pouco, penso eu, sobre as últimas eleições legislativas e outros assuntos relacionados. Portanto, João, bem-vindo ao canal, é um grande prazer tê-lo aqui comigo. Muito obrigado, Ricardo, e parabéns por todo o trabalho que tens desenvolvido ao longo dos últimos anos. Eu gostava de começar por lhe perguntar então a relação entre determinados fatores que estudou e atitudes políticas das pessoas, primeiro de uma forma mais geral e depois podemos entrar no caso, no caso particular de Portugal. Portanto, existe alguma relação entre as atitudes das pessoas no que diz respeito às instituições e a qualidade da democracia, o tipo de regime político que tendem a preferir? E o seu interesse pela política? E se sim, quais são os fatores que desempenham um papel aqui? Então, é uma pergunta que dá para uma conversa bastante longa. Eu vou tentar sintetizar alguns pontos. Sim. Então, um primeiro aspecto é que há, de facto uma relação bastante clara e evidente entre o nível de satisfação que as pessoas têm com o funcionamento do governo e medidas, diríamos, talvez um pouco mais objetivas ou sistémicas acerca do funcionamento do próprio governo ou do próprio regime. Tendencialmente, as pessoas tendem a manifestar uma maior satisfação com o funcionamento eh, sistemas, quer dizer, que estão institucionalmente saudáveis e que funcionam bem, genericamente, vamos pôr a coisa assim, por comparação com sistemas onde existem, enfim, diferentes motivos de atrito institucional, menor qualidade na produção de políticas públicas, sejam eles regimes democráticos ou regimes autoritários. Uma coisa que é importante nós tomarmos em consideração é que a relação linear entre um regime funcionar bem e o tipo, a natureza do regime é algo que, quer dizer, que talvez em tempos pudéssemos traçar uma relação evidente entre essas duas variáveis, mas agora já não é tanto o caso. Nós temos alguns regimes autoritários que, do ponto de vista, quer dizer, da produção de políticas eficientes e pelo menos capazes de responder a objetivos e em certa medida até alguns problemas sociais funcionam bem. Alguns casos asiáticos, quer dizer, isso é bastante evidente. O caso de Singapura é um exemplo que costuma ser referido a respeito disto. É um sistema que, sendo autoritário, tem um desempenho bastante elevado em algumas medidas de qualidade do governo. E é um sistema onde tanto quanto é possível saber, existe até um nível de satisfação que é bastante elevado. E nesse sentido, a relação não é, digamos que, linear. Podemos dizer é que, na medida em que os regimes funcionam melhor, tendem a ser mais apoiados. Isto depende depois a gerar um certo efeito de uma espécie de loop, não é? Há uma espécie de efeito de retroalimentação, vou tentar usar a palavra em português, que é bastante mais comprida, mas em que sistemas que funcionam bem são mais apoiados pela população, têm menos pressão, enfim, menos pressão para a mudança também, menos protestos, e acaba por gerar aqui muitas vezes um ciclo que pode ser potencialmente virtuoso, no caso dos regimes democráticos, mas pode ter efeitos que, de um ponto de vista, quer dizer, se o nosso ângulo for mais normativo e pensarmos nas vantagens que a democracia traz, pode tornar-se um ciclo algo vicioso no sentido em que, quer dizer, a procura pela democracia não é ativada na medida em que não existe uma insatisfação assim tão grande com o regime. Isto no caso de regimes autoritários que porventura funcionem bem. É, talvez, quer dizer, é um debate importante a respeito da situação na China, por exemplo, em que pode haver aqui uma tensão entre aspirações económicas que são satisfeitas em alguma medida, enfim, também com muitas desigualdades, até incluindo no território, e talvez enfim, um outro motivo ou uma outra dimensão de aspiração que tem a ver com o apelo que a democracia tem. Mas
é muito interessante, mesmo nós, quando olhamos, enfim, eu espero que isto enfim, faça uma ponte também com a pergunta inicial, mas acho interessante que quando nós vemos imagens ou vídeos, por exemplo, recolhidas imediatamente a seguir ao início da transição democrática em Portugal, naquelas primeiras semanas, meses de grande turbilhão social na Revolução, quando há, há imagens de documentários dos jornalistas que foram para a rua e documentaristas que foram para a rua filmar as pessoas. Quer dizer, muitas vezes os gritos principais, ou as palavras de ordem principais, aquilo que espontaneamente as pessoas manifestavam era um desejo de incremento ou de melhoria das condições materiais de vida, e não tanto um apelo em relação à democracia ou à natureza do regime. E então, nesse sentido, o que eu diria é que pode haver aqui uma espécie de, por um lado, de hierarquia de preferências, mas também de haver uma maior abertura a mudanças de regime, seja num sentido ou noutro, quando os sistemas falham em entregar ou em cumprir enfim, esses resultados ou essas consequências de políticas que funcionam. Em relação ao interesse na política, tipicamente o que nós observamos é que podemos dizer, eu diria que pode parecer tentadora a ideia de que quanto mais desenvolvidas forem as sociedades, quer dizer, mais intenso será o nível de interesse na política e de envolvimento. Isso até a certo ponto é verdade. Há, contudo, uma linha de estudos que é bastante interessante e que foi, enfim, prevalecente em meados do século XX e que depois foi prolongada até mesmo aos anos 70, aos anos 80, relacionada com o estudo da cultura política dos países, em que, de alguma forma, há uma espécie de desenho de tipos de envolvimento que os cidadãos têm com o sistema político. E se é verdade que a existência de cidadãos muito, muito interessados e até de um certo ponto de vista reivindicativos e muito atentos ao que se passa é essencial para o funcionamento em particular da democracia, também é possível enaltecer as virtudes da existência de um grupo, um grupo, quer dizer, de uma porção significativa dentro da sociedade que, quer dizer, esteja relativamente satisfeita com o funcionamento da democracia ou do sistema do regime em geral, mas que não, quer dizer, que não se interessa excessivamente por política. Esta é uma posição que alguns autores, o Samuel Huntington, o Gabriel Almond, o Sidney Verbers, autores que estudaram os impactos que a cultura política tinha na própria sustentação dos regimes, foram observações que eles traçaram e que são interessantes porque nos permitem, de alguma forma, questionar até que ponto é que quer dizer, é necessariamente virtuosa esta relação entre desenvolvimento, entre estabilidade dos regimes e um elevado nível de interesse na política. Acho que são pontos interessantes para refletir. Uhum. No caso específico de Portugal, eu sei que o João estudou fatores como a confiança nas instituições políticas nacionais, como o Parlamento, o Governo ou os partidos políticos, a satisfação com a democracia e o interesse pela política, a confiança nos mídias e a confiança e satisfação com a União Europeia. O que é que sabemos sobre fatores como estes no momento atual em Portugal? Então, sim, é verdade, eu estudei isso, em particular, saiu num livro apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foi escrito em colaboração com Tiago Fernandes, Idalina Sanches e José Santana Pereira, e nós estudámos Portugal num contexto mais alargado, que são os países da Europa do Sul, que enfim, são um lote de países que costumam oferecer uma espécie de pano de fundo comparativo interessante para situar o caso português. O caso português partilha algumas circunstâncias com alguns deles, tem algumas diferenças em relação a outros. Um, Nós olhamos para as séries agregadas, para níveis agregados, e depois posso também dizer alguma coisa sobre fatores de natureza mais individual que interferem em relação com a relação. Em relação às séries agregadas, nós podemos, quer dizer, situando-nos nesta tradição de estudo da ligação da cultura política e da ligação a diferentes instituições,
nós podemos posicionar o caso português como um caso interessante na medida em que, durante várias décadas, os níveis de interesse na política eram relativamente baixos. Os níveis de satisfação em relação ao funcionamento da democracia eram baixos também, mas isso não correspondia necessariamente quer dizer, a uma situação que se verificava noutros países de grande sucesso de partidos antissistema, nem nada que se parecesse. Em contrapartida, nós observávamos que o caso português tinha simultaneamente apresentava estes níveis de desinteresse e de alguma desafeição em relação à política com níveis elevados de abstenção eleitoral, por exemplo. Portanto, havia uma espécie de, vou dizer, desconexão entre as pessoas, entre os cidadãos e entre o sistema. No que toca ao caso concreto das instituições europeias, é interessante porque, quer dizer, historicamente, desde os anos 80, desde que há dados, desde que Portugal entrou no quadro comunitário, nas instituições europeias, desde que é membro, existe uma relação que, não sendo, quer dizer, não sendo propriamente, quer dizer, de confiança cega, diríamos nós, há claramente um cálculo positivo que é feito pelos cidadãos, pela generalidade dos cidadãos. Quer dizer, os níveis de confiança ou de benefício percebido pela pertença às instituições é elevado, é bastante elevado no contexto europeu, não apenas no contexto da Europa do Sul, mas no contexto europeu como um todo. E isso quer dizer, pode-se olhar para isso como uma espécie de complemento em um elemento adicional que permite colocar esta relativa confiança nas instituições europeias em contraponto a uma desconfiança às instituições nacionais. Isso é um elemento que é interessante. A desconfiança não se alastrava necessariamente à esfera europeia, o que não quer dizer que os portugueses depois manifestassem grande vontade de participar, por exemplo, nas eleições para o Parlamento Europeu. Não se trata aqui de um envolvimento completo que se materializasse depois em níveis muito elevados de participação. Uh, Em relação a fatores de natureza, vamos dizer, mais individual, atributos sociodemográficos, há relações que são bastante claras, não são exclusivas do caso português, mas tipicamente nós, até há não muito tempo, depois talvez o Ricardo mais lá para a frente venha a fazer perguntas sobre isso, mas posso deixar isto só como uma espécie de aperitivo. É verdade que até, vamos dizer, por volta da crise económica de 2008, 2013, os jovens tendiam a ter um nível de desinteresse bastante maior na política em relação aos mais velhos. Esse não era um fator exclusivo do caso português, mas era um fato, vamos dizer que Portugal era um caso em que esse gap, esse fosso entre o interesse dos mais jovens e o interesse dos menos jovens, dos mais Uhum. velhos, era maior. Entre as gerações mais velhas, um nível não negligenciável de desigualdade também com base no género. Homens mais velhos bastante mais interessados na política do que as mulheres mais velhas. E depois também um fosso que podemos classificar como, enfim, talvez de recursos, económico, educativo também, em que pessoas com níveis mais avançados de educação revelam níveis mais intensos de interesse na política, por um lado, e também níveis mais altos de confiança nas instituições. Portanto, este é o grande quadro. Nesse sentido, Portugal não apresenta diferenças muito substanciais em relação a outros casos. O que apresenta, sim, é níveis de desigualdade entre algumas dessas categorias que são mais pronunciadas, ou foram até há não muito tempo mais pronunciadas. No caso dos jovens, em particular, isso era bastante pronunciado. A situação hoje é um pouco diferente, mas historicamente o pano de fundo é esse. Uhum.
Sim, mais tarde, provavelmente junto ao final da entrevista, vamos voltar à questão de diferenças entre os géneros, porque a nível global, em tempos recentes, tem-se verificado uma espécie de uma cisão entre os géneros relativamente às suas preferências políticas, e eu gostava de saber também se esse é o caso em Portugal. Mas antes disso, um dos fatores sobre os quais eu lhe perguntei tem a ver com a União Europeia, satisfação em relação à União Europeia. No que diz respeito à União Europeia, as atitudes dos portugueses e dos deputados eleitos mudaram a seguir à crise económica de 2008 e em contexto de elevada dívida soberana ou não? Sim, ou seja, depende de como interpretamos a palavra mudar. Houve um efeito que nós conseguimos associar a esse período, sim. É interessante o Ricardo perguntar pelos deputados, tanto do lado das elites, podemos dizer, como do lado das massas, quer dizer, da população em geral. Porque é que eu digo que depende do modo como nós interpretamos a palavra mudança? Porque houve um efeito associado ao período, sim, como eu disse, mas esse efeito eu não quero dizer que se foi dissipando, porque quer dizer, pode ter deixado algumas marcas ao nível individual nas pessoas, mas depois, quando olhamos às séries agregadas, elas voltam paulatinamente a subir ali por volta de, quer dizer, por volta de 2015, 2016, 2017, ou seja, há de facto um impacto forte da crise nos níveis de confiança, falando agora no caso da população em geral, nos níveis de confiança que a população tem em relação às instituições europeias em particular. É preciso recordar, quer dizer, que durante essa altura, durante os anos à dívida, quer dizer, ao, ao crescimento grande da dívida seguiu-se o resgate financeiro. O resgate foi coordenado pela chamada Troika. A Troika incluía duas instituições de foro europeu, o BCE e a Comissão Europeia. E nesses anos, ali, vamos dizer, entre 2011 e 2013, eu penso que o ponto mais baixo na relação de confiança que os portugueses tinham em relação à Europa se dá por volta do ano 2013, que é talvez o pico do período da Troika. Depois, é interessante porque começa a subir quer dizer, a um ritmo moderado e de alguma forma é um ritmo que acompanha outros indicadores quer dizer, que não se prendem estritamente com as atitudes, mas até com a satisfação económica. Quando nós olhamos, por exemplo, há uma medida que é recolhida por toda a Europa, quer dizer, praticamente todos os países com um Estado funcional, que é o índice de confiança económica, por exemplo, o índice de confiança dos consumidores. E o índice de confiança do consumidor segue uma trajetória que atinge essa espécie de, quer dizer, nadir, de ponto mais baixo ali por volta de 2013. E ainda no decurso do período de ajustamento, na reta final, ele começa a subir. Essa subida mantém-se depois nos anos seguintes, 2015, 2016, 2017, os anos ficou chamada os anos da geringonça. O índice de consumidor mantém uma subida que já vinha, de alguma forma, um ritmo que já vinha de trás, e esse indicador coincide bastante com o indicador de confiança em relação à União Europeia. Algo que é interessante, e pensando já aqui e é por isso que eu penso que a palavra mudança podemos ter aqui algumas nuances no modo como a analisamos, é que quando nós podemos pensar na história europeia do século XXI como tendo já atravessado dois grandes choques, a crise soberana, que foi um choque, quer dizer, assimétrico, no sentido em que afetou sobretudo os países devedores e com os países credores, quer dizer, seriam, não digo que não afetados, mas afetados de outra forma, e depois um choque mais transversal, que foi o choque da pandemia. E nós observamos que no choque pandémico, os níveis de confiança na Europa baixaram de forma uh, não negligenciável em alguns países, mas Portugal não foi um desses países. E é nesse sentido que eu penso que podemos, de alguma forma, matizar o impacto da crise económica, na medida em que não foi um impacto suficientemente elevado para deixar uma marca que depois tivesse repercussões nesse choque que se sucedeu. Então parece-me que é um exemplo interessante de como pode haver aqui uma temporalidade mais circunscrita, sem deixar uma espécie de vulnerabilidade em choques posteriores.
E estes efeitos nas atitudes políticas dos portugueses e dos deputados em relação à União Europeia ainda se verificam agora? O Ricardo, nota aí, eu deixo, quer dizer, concentrei-me tanto na população em geral que deixei os deputados de lado. De facto, nesses anos, nos anos do resgate do resgate financeiro e que se lhe seguiram, houve uma, eu não lhe quero chamar uma inflexão, mas houve pelo menos vamos chamar uma certa atenuação no euro-entusiasmo das elites portuguesas, que sempre foram muito propensas a apresentar níveis bastante elevados de confiança, de entusiasmo quer dizer, e de vontade de maior integração no projeto europeu. Isso não foi suficiente para reverter essa tendência de todo, mas de alguma forma abriu, vamos dizer, não lhe quero chamar de fissura, mas deu algum espaço para o crescimento de um discurso talvez mais crítico em relação ao funcionamento das instituições, e uma visão talvez mais matizada, portanto se calhar menos cor-de-rosa, das vantagens da União Europeia. Portanto, apresentando a União Europeia não como algo talvez necessário e intrinsecamente bom, mas algo que também, quer dizer, em relação ao qual subjaz um conflito, né? Ou uma série de conflitos em relação à produção de políticas e políticas que têm efeitos assimétricos no continente. Eu penso que esse espaço terá sido aberto com a crise. Um, sobre se esses efeitos se verificam ainda hoje. Bom, podemos pensar que quer dizer, que há um campo mais amplo, um espectro mais amplo de mudanças, que têm a ver com alterações no próprio seio, ou na própria composição destas elites parlamentares, por exemplo, na medida em que diferenças nas eleições mais recentes levaram a que a alteração do Parlamento se fosse alterando, que com essas alterações se fosse dando espaço a novos partidos e a atores talvez mais críticos de aspectos específicos da integração europeia, aspectos relacionados, por exemplo, com uh, a produção de políticas ou a gestão de políticas migratórias ou políticas de acolhimento de refugiados, por exemplo. E nesse sentido, houve um espaço, quer dizer, houve um espaço aberto a posições mais, não necessariamente eurocéticas, mas pelo menos de transformação até do projeto europeu numa lógica mais soberanista e menos federalista, aqui para simplificar. Eu diria que sim, esse é uma transformação visível. Em relação à população, uh, eu penso que é interessante porque, por um lado, nós temos uma recuperação dos níveis de confiança. Não atingem já um ponto tão alto como no seu auge, no início dos anos 2000, no final dos anos 90. Esse foi se calhar o pico de europeísmo entre a população portuguesa. Mas ainda assim, níveis que se comparando com outros Estados-membros, são relativamente elevados. Por outro lado, fazendo aqui uma ligação com os níveis de participação nas eleições europeias, a verdade é que nas eleições mais recentes eles foram, não muito, mas ligeiramente mais altos do que vinham sendo. Portanto, pode até ser que esta perspectiva um pouco mais crítica em relação ao projeto europeu tenha mobilizado e acabado por mobilizar eleitores que antes estavam algo desligados deste debate. Uhum. E talvez haja alguma relação com aquilo que estávamos a falar mesmo agora, mas ao longo dos últimos anos e de forma ainda mais expressiva nestas últimas eleições legislativas, assistimos em Portugal à ascensão do populismo de direita, nomeadamente através de partidos como o Chega. Nós temos um bom conhecimento dos fatores que em Portugal conduziram a essa ascensão. Um, eu acho que começamos a ter, sim, pelo trabalho de enfim, diferentes autores, em particular um colega meu de profissão, Vicente Valentim, que tem estudado isso com bastante detalhe. Eu posso tentar resumir o que sabemos, mas eu acho que há alguns pontos que importa ter como pano de fundo, quer dizer, para contextualizar a resposta.
por um lado, o caso português foi, eh, eu não quero dizer historicamente, mas ainda é que, até há não muito tempo o caso português era visto como uma relativa exceção, uma espécie de, quase como a exceção quer dizer, uma espécie de, quase um bocadinho a história do Asterix, da aldeia remota que continuava impenetrável para aquelas forças. E era um bocadinho essa a história que se contava em relação ao caso português, que se contava, sobretudo é interessante, a países relativamente, não quero dizer periféricos, mas semi-periféricos na União Europeia, era o caso de Malta, Espanha, Portugal, Irlanda. Neste momento, quer dizer, o caso português já não faz parte dessa exceção, e havia várias teorias enfim, que iam circulando por aí. Uma- ahm, e que eu penso que também não devemos ser excessivamente críticos em relação a algumas dessas teorias, porque essas teorias talvez tenham tido alguma validade durante algum tempo, mas depois, enfim, por mudanças sociais e até mudanças geracionais na própria composição do eleitorado, elas podem ter ido perdendo podem ter perdido alguma atração. Uma teoria frequente que costumava ser aplicada a respeito do caso português e do caso espanhol era a teoria eh, vamos dizer, quer dizer, da experiência prévia, do contacto prévio com um regime autoritário de inspiração fascista, ou de direita autoritária, que teria, de alguma forma, vacinado essas sociedades para o perigo dessas soluções políticas. Esta era uma teoria que, de alguma forma, circulava e que até, quer dizer, que depois tinha pontos de contacto com uma teoria um pouco mais sofisticada, ou um pouco mais detalhada, que procurava explicar, apesar de tudo, porque é que existiam diferenças entre Portugal e Espanha. Porque é que no caso espanhol, por um lado, o partido mainstream de direita apresentava muitas das posições mais radicais do que no caso português, porque é que o PP era um partido bastante mais à direita do que o PSD e até eventualmente que o CDS, sobretudo em algumas fações. Bom, e aí a resposta vinha não apenas da experiência partilhada, isso não podia servir de explicação, mas do próprio modo de transição. De facto, Portugal ter tido uma transição revolucionária, uma espécie de corte com o regime anterior, ao passo que em Espanha essa transição tinha-se processado através de uma espécie de pacto, quer dizer, de um acordo entre elites, uma elite anterior e uma elite emergente, e isso teria contribuído para que, de alguma forma, a passagem de um regime para o outro não tivesse sido tão drástica e não se tivessem expurgado elementos ideológicos quer dizer, e pessoas concretas com uma ligação clara às ideias e às teses que sustentavam o regime anterior. Portanto, essa é uma teoria. Outra teoria, para explicar em concreto porque é que os portugueses não votavam, ou porque é que não apareciam de todo sequer partidos que defendessem uma redução, quer dizer, uma redução muito, muito expressiva dos níveis de imigração. Uma que se dizia primeiro era que Portugal não tinha imigrantes, que não era exatamente verdade nessa parte. Portugal, quer dizer, para o tipo de economia que era, quer dizer, desde relativamente cedo teve níveis de imigração elevados, também pela relação com as antigas colónias, com os países de língua portuguesa, também pelo tipo de desenvolvimento económico seguido entre os anos 90 e o início dos anos 2000, muito assente na construção e na necessidade de trazer mão de obra de outros países. E então isso, de alguma forma, essa teoria complementava-se com uma outra ideia, que era a ideia de que Portugal, tendo uma diáspora muito grande de imigrantes no exterior, havia uma espécie de, não vou dizer identificação, mas pelo menos alguma reciprocidade no sentido de não vamos tratar mal os imigrantes que escolhem estar em Portugal quando temos tantos imigrantes lá fora. Esta é uma ideia enfim, uma ideia que circulava. Mas quando nós analisamos as opiniões dos portugueses em relação a uma série de tópicos, percebemos que essas ideias, na verdade, não eram assim tão distintas das ideias e das atitudes e até de algumas preferências não eleitorais, mas em termos de opiniões ou de percepções, de preferências face a situações concretas, que eram tidas por eleitorados onde esses partidos de direita mais radicais já estavam bastante implantados.
Então, nós olhando para dados, eu fiz isto em colaboração com colegas, o José Santana Pereira, do ISCTE, em que olhámos para as posições dos portugueses, por exemplo, as percepções que os portugueses tinham e a visão que tinham sobre as elites, sobre se as elites eram corruptas ou não, por exemplo, ou se as elites não representavam tão bem os interesses do povo quanto uma pessoa comum representaria. E nós pegámos nisto para procurar perceber, de alguma forma, quão disseminado era o sentimento anti-elites entre a população. Isto ainda olhando a dados antes da emergência do Chega como um partido relevante no sistema português, e percebemos que essas ideias e essas opiniões já estavam bastante disseminadas. Então, a ideia que nós, de alguma forma, procuramos transmitir era a ideia de uma espécie de, uh, usando os conceitos económicos, a existência de uma procura sem oferta. Portanto, no fundo, havia procura por ideias deste tipo, o que não existia era uma oferta eficiente, capaz de ativar eleitoralmente estas ideias. Talvez também há aqui, enfim, um conceito que também pode ser chamado à conversa, um conceito importante, que é o conceito de saliência. Talvez estas questões não fossem tão salientes, ou questões deste tipo não fossem tão salientes para a população, estavam lá, quer dizer, podiam estar até em alguns casos de forma bastante, bastante robusta, algumas ideias tipo mais conservador, até eventualmente de oposição à imigração, mas elas não eram suficientemente importantes para ajudarem a determinar o sentido de voto. É aqui que eu penso que o contributo do Vicente Valentim é muito importante, não só sobre o caso português, mas de um ponto de vista teórico mais geral, porque ele distingue entre diferentes fases na evolução do sucesso destes partidos, e em que há ele chama-lhe, creio, uma fase de latência, segue-se uma fase de ativação em que uma espécie de, vamos chamar-lhe um empresário político, quer dizer, um empreendedor político, consegue capitalizar da existência dessas atitudes e afirmar-se como uma alternativa viável capaz de expressá-las. Quer dizer, e fazendo isso de forma bem-sucedida e tornando-se uma espécie de opção viável, isso ajuda a que essas pessoas que de alguma forma, quer dizer, podiam até já ter algumas preferências, em alguns casos, enfim, mais escondidas, mais envergonhadas, noutros casos, talvez nem tanto, mas que ajudem a valorizar essas preferências e perceber que há ali uma alternativa viável para expressá-las. E essa alternativa pode ser capaz, por um lado, de ir retirar votos a alguns partidos, nomeadamente partidos mais próximos dessa área ideológica, mas também isto é importante mobilizar novos eleitores, ou eleitores que estavam desligados do processo político. E quando nós examinamos, quer dizer, algumas evoluções recentes no comportamento político dos portugueses e até também das taxas de participação, quer dizer, é difícil ficar imune a estes desenvolvimentos, perceber que pode haver aqui pelo menos, quer dizer, não, mesmo que isso não esteja ainda inteiramente comprovado, pelo menos é fácil imaginar uma hipótese de acordo com a qual a ativação destas ideias e a sua expressão no espaço público é capaz de mobilizar eleitores que até então estavam essencialmente alienados ou desligados da política, mas que quer dizer, já tinham preferências que eram compatíveis com este comportamento eleitoral. Em relação a isso, quais são os dados demográficos que temos acerca do eleitorado do Chega? Já agora para obter assim mais alguma informação acerca das pessoas que tendem a votar no Chega. Então, eu diria que o Chega tem se quisermos tratar uma espécie de retrato robô dos eleitores, ou a proporção relativa que diferentes atributos têm para definir o eleitorado de diferentes partidos, no caso português. O Chega tem um eleitorado que é, eu vou dizer, semelhante ao de outros partidos da sua família na Europa. Eventualmente até fora da Europa. Eu vou dizer algumas características. Se nós pensarmos quer dizer, em grandes atributos, grandes características sociodemográficas que nos permitem distinguir entre pessoas, nós podemos pensar em três ou quatro em relação aos quais é muito evidente qual é que é o perfil de eleitor do Chega. Se nós pensarmos em relação
desde logo ao género, homens versus mulheres. O Chega é bastante mais bem sucedido entre eleitores do sexo masculino do que entre eleitores do sexo feminino. Isto foi assim, sobretudo no início do partido, quer dizer, nos primeiros anos. Atualmente essa relação está talvez um pouco mais atenuada, quer dizer, faz sentido, atendendo à importância que o partido já tem a nível nacional. Mas esse é um primeiro traço, um eleitorado mais masculinizado do que o de outros partidos. Em relação à idade, é muito evidente uma relação quer dizer, praticamente, não lhe quero chamar linear, mas muito assimétrica, com base na idade, na medida em que são os eleitores mais jovens e, por assim dizer, de meia idade, que preferem o Chega, em comparação com os eleitores mais velhos, que são bastante mais renitentes a expressar o seu voto, ou a votar no Chega. Há várias explicações para isto. Quer dizer, os eleitores mais velhos, historicamente, no caso português, são bastante mais assíduos a participar do que os eleitores mais jovens. Sendo mais assíduos a participar, é mais provável que tivessem desenvolvido lealdades partidárias. Portanto, se quiser, é um mercado mais difícil de chegar para os novos partidos. E sobretudo para partidos que apresentam um discurso, quer dizer, que pretende ser mais, quer dizer, cortar mais em relação ao status quo e ser mais revolucionário, num certo sentido. Um, Em relação aos níveis de instrução, bom, aí há uma relação muito, muito flagrante, no sentido em que eleitores menos escolarizados tendem a preferir o Chega, e eleitores de zonas rurais também. Então, se nós fizermos aqui este cruzamento de variáveis, eu posso falar com um pouco mais de detalhe, em particular, sobre os eleitores de zonas rurais, que é uma área que tem concentrado a minha atenção nos últimos tempos. Mas olhando para estes dados que provêm de análises de respostas às sondagens à boca das urnas, portanto, são amostras muito, muito grandes e que nos permitem ter bastante confiança no que dizemos. As análises que tenho feito em colaboração com o Pedro Magalhães, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, o que nos diz é que, se quiser, o eleitor, quer dizer, modelo do Chega é um jovem que viva numa zona periférica, em especial numa zona rural, enfim, ou numa zona suburbana pobre, sem educação superior, e do sexo masculino. Quer dizer, esta combinação de variáveis, se nós, quer dizer, corresponde em boa medida, não é apenas ao eleitor típico do Chega. Se nós olharmos para as eleições recentes nos Estados Unidos, por exemplo, nós percebemos que é um tipo de demografia que é. Eu não quer dizer, não quer dizer vulnerável, não quer dizer que há predadores e que eles são vulneráveis, não é nesse sentido, mas aqui, apenas do ponto de vista quer dizer, objetivo, é um grupo demográfico que é muito suscetível a apoiar partidos ou candidatos que professam ideias deste tipo. Não quer dizer que sejam, quer dizer, claro que não estou a dizer que a maioria dos eleitores é constituída do Chega, é constituída por indivíduos deste tipo, tá? Quer dizer, é um subgrupo, mas em termos de proporção dentro desse grupo, quer dizer, é muito impressionante. Quer dizer, no caso dos eleitores entre 18 e 34 anos sem curso superior, homens, portanto, jovens homens sem educação superior, a percentagem que votou no Chega nas últimas eleições andou em torno dos 40 e tal por cento, penso, 42, 43%, o que é muito expressivo. Uhum. Fale-nos então um pouco sobre os eleitores ou o eleitorado das zonas mais rurais, já que disse que tem tido especial interesse neles. Sim, nós, novamente, em colaboração com o Pedro Magalhães, nós fizemos um trabalho, olha, procurou perceber isso. O que é que leva as pessoas de zonas rurais, no caso português, a apoiarem de forma mais consistente o Chega em relação aos eleitores de zonas urbanas? Portanto, este é um dado para começar, quer dizer, já disse que há bocadinho que é esse o caso, ou seja, isto acontece, mas nós procuramos ir além desta componente mais descritiva, de dizer que isto acontece e perceber
porquê, quais é que são os motivos, ou os mecanismos pelos quais isto se processa. Então, nós olhámos para dados recolhidos em inquéritos em 2023, para procurar chegar a respostas. E nós partimos aqui de uma constatação que é interessante sobre o caso português, pode ser um pouco contraintuitiva, talvez, mas é que o caso português fura um bocadinho algumas das regras que nós nos habituámos a ter como válidas, olhando para os motivos que levam eleitores rurais de outros contextos europeus a votar nos partidos de direita radical. Porque há uma tese que costuma, quer dizer, que tem bastante sucesso e que é, eu diria, não apenas é intuitiva, mas é validada por dados de diferentes casos, que é o facto de haver uma divergência económica grande entre zonas urbanas muito afluentes e com, de alguma forma, capazes de capitalizar da globalização, por um lado, e zonas rurais que ficaram para trás porque, quer dizer, porque a natureza do desenvolvimento económico e das relações, enfim, das relações de produção que nelas estão instituídas, conduzem a que haja uma divergência grande, uma convergência, desculpa, uma divergência económica grande entre estes dois contextos, rural e urbano. Mas nós, quando olhamos dados do caso português, percebemos que, apesar desta ideia poder parecer sedutora, ela não cola bem com a realidade. Nós temos, no caso português, apesar de tudo, uma divergência assinalável entre zonas rurais e zonas urbanas ao longo dos últimos anos. Quando olhamos para variáveis como o poder de compra, por exemplo, a evolução do poder de compra indica que há uma convergência entre Lisboa e as zonas mais. Lisboa, Porto e as zonas mais periféricas, ao contrário do que sucede noutros países. Portanto, esse fosso não está a crescer, está a encolher. Um, Quando pensamos noutras explicações que costumam ser avançadas, uma que é habitualmente referida, por exemplo, a propósito do caso britânico, é a existência de diferenças culturais muito importantes, quase diferenças ideológicas, diferenças de cultura política entre as zonas urbanas e rurais, com as zonas rurais a serem muito mais hostis à imigração e as zonas urbanas a serem muito mais receptivas à entrada de imigrantes. Este foi visto como um aspecto importante do voto no Brexit, por exemplo, entre a divergência entre zonas rurais e zonas urbanas, no caso inglês. Mas quando nós examinamos ao longo do tempo essas diferenças de preferências em relação à imigração e de atitudes em relação e de predisposições em relação à imigração entre habitantes de zonas rurais e zonas urbanas, percebemos que não se trata aqui de, no caso português, haver uma espécie de concentração nas zonas urbanas de pessoas super favoráveis à entrada de mais imigrantes e as zonas rurais estarem cheias de pessoas xenófobas que não suportam imigrantes e que os querem. Isso não é verdade no caso português. Há até uma convergência entre as preferências de habitantes de zonas urbanas e habitantes de zonas rurais que, de alguma forma, quer dizer, suscitam aqui este interesse. Então, afinal, o que é que explica isto? Quais é que são. Quer dizer, não é uma diferença que seja fundada em dados objetivos económicos, quer dizer, as zonas rurais não, do ponto de vista objetivo, não estão a ficar para trás, enfim, pelo menos medidas de acordo com estes indicadores. Também não há uma diferença de opiniões ou ideológicas, ou dos eleitores de zonas rurais serem mais autoritários ou mais xenófobos, ou algo que se pareça com isso não é o caso. Então é o quê? Então, nós olhamos para esta variável que tem a ver com aquilo que nós chamamos de sentimento de abandono político. Eh, e em que, que se materializa, ou que nós procuramos medi-la através de uma pergunta que é feita a todos os inquiridos, aos que vivem em zonas urbanas e zonas rurais, portanto, a toda a amostra, em que se pergunta qual é que é o grau de atenção pensa que o inquirido, ou que as pessoas que estão a responder àquele inquérito, pensam que é dado a diferentes grupos na sociedade. E um desses grupos, ou desses públicos-alvo, é justamente o público das pessoas que vivem em zonas rurais. E acha que os interesses dessas pessoas são tomados em consideração, sim ou não. E nós percebemos que quer dizer, há um fosso muito grande entre as pessoas que vivem nas zonas rurais e as pessoas que vivem nas zonas urbanas, em relação a opiniões sobre esta matéria,
e que é essa, quer dizer, que é esse, que é esse o fator que de alguma forma medeia entre viver numa zona rural e acabar a ter uma maior propensão a votar na direita radical. É este sentimento de abandono político, ou seja, as pessoas não têm uma maior propensão a estar contra a entrada de imigrantes, as pessoas não têm sequer uma maior propensão a dizer que vivem com mais dificuldades ou de forma mais precária com o salário que têm. As pessoas as pessoas que vivem em zonas rurais não reportam níveis maiores de privação económica do que as pessoas que vivem em zonas urbanas ou suburbanas. Essas pessoas reportam em si um maior sentimento de abandono. E, claro, quer dizer, o quadro é muito complexo e é preciso tomar em consideração também variáveis de natureza demográfica, por exemplo, e a evolução, quer dizer, mesmo que os indicadores económicos não espelhem isso, há uma evolução demográfica muito, quer dizer, muito, eh, muito carregada, muito intensa quer dizer, de despovoamento de certas partes da periferia rural portuguesa para fora do país ou para as zonas urbanas. Mas aquilo que quer dizer, aquilo que revelou de facto este efeito estatisticamente significativo e que nós podemos dizer que é um fator que não pode ser negligenciado, passa aqui o pleonasmo, é exatamente esse sentimento de negligência ou de abandono político. E parece-nos que isso é interessante, porque de alguma forma ajuda também a- a- eu não diria a desproblematizar, mas a retratar com mais sofisticação estes eleitores de zonas rurais que não são necessariamente, ao contrário talvez do que por vezes, não tanto talvez no caso português, mas do que noutros contextos se tenta passar, não são de todo eleitores que se caracterizem por ter atitudes marcadamente mais xenófobas ou nem nada que se pareça. Há sim um sentimento de abandono político que depois é capitalizado pelo voto neste partido, enfim, que também é preciso dizê-lo, pelo menos do ponto de vista retórico, uh, faz o seu trabalho e apresenta uma mensagem dirigida a estas populações. E isso também é interessante estudar, e nós, quer dizer, nós não fizemos a fundo, mas a mensagem, a comunicação política do Chega tem muitos elementos de defesa do mundo rural e de defesa, por exemplo, defesa de meios, de meios de produção, quer dizer, de atividades económicas ligadas à agricultura e quer dizer, se quiser, sem toda a carga associada ao modo como a agricultura é tipicamente pensada por exemplo, nós nos centros urbanos ou nos centros de decisão, quer dizer, denunciando o que é apresentado como atropelos à liberdade das pessoas quer dizer, cultivarem a terra como entenderem, a necessidade de terem que estarem sujeitas a muitas regulações ambientais, por exemplo. E esse quer dizer, faz parte de uma espécie de colagem discursiva que nós encontramos em vários partidos na Europa, esta associação quase também uma associação discursiva entre estes partidos e o chamado país real, quer dizer, o país que trabalha, de facto, o país que trabalha a terra e que contribui, por exemplo, para a soberania através da soberania alimentar. Há um discurso, podemos dizer que havia uma espécie de, talvez, de filão por ser explorado e que encontra respaldo neste sentimento de abandono. Temos-nos focado aqui muito na extrema-direita em Portugal. Eu tinha uma outra questão sobre a qual tenho muita curiosidade. Do ponto de vista da ciência política e tendo em conta as definições e talvez os critérios utilizados por cientistas políticos para classificar diferentes partidos políticos como sendo de esquerda, de direita, centro ou de parte de uma das extremas, há neste momento algum partido em Portugal que se possa classificar como sendo de extrema esquerda? Essa é uma pergunta importante, Ricardo. Eu, a minha resposta direta é não. Portanto, vou agora explicar o não, mas para ficar já, eu avanço já que não, mas também acho que se o Ricardo perguntar se há partidos que possam ser classificados de extrema-direita, eu talvez, enfim, talvez hesitasse mais. Uh, Acho que há talvez, não necessariamente partidos, mas movimentos organizados, enfim, movimentos sociais em sentido lato, que se aproximam claramente mais da definição de extrema-direita do que de extrema-esquerda, diria eu, mas para justificar esta resposta, eu vou tentar apresentar muito sucintamente qual é que é aqui o referencial conceptual que é habitualmente usado, enfim, ou pelo menos aquele que me parece mais sólido para responder a esta pergunta. Um, portanto,
Vou deixar aqui de lado as diferenças entre esquerda e direita, quer dizer, Sim. vamos assumir que as pessoas estão confortáveis percebem que há uma diferença de algum tipo entre esquerda e direita. O que classifica, independentemente de ser à esquerda ou à direita, ou permite distinguir entre diferentes ideologias ou entre partidos que dão corpo a diferentes ideologias, podemos traçar aqui uma distinção, por um lado, entre partidos que são relativamente, vamos usar a palavra em inglês, desculpe, mainstream, e partidos que estão posicionados fora desse mainstream. Portanto, o mainstream são os partidos, quer dizer, que genericamente não fazem propostas que impliquem mudanças de fundo ao modo como o sistema funciona, nem o Uhum. sistema, quer dizer, nem o regime propriamente dito, nem, quer dizer, o grosso das políticas públicas. São partidos que, de alguma forma, propõem posições que são, sobretudo, incrementalistas. Quer dizer, uns ajustes aqui, uns ajustes acolá, vão sugerindo assim as políticas públicas. Fora do mainstream, contudo, nós podemos distinguir, e eu sigo aqui um autor holandês muito influente, o Caso Muda, que propõe esta distinção. Podemos distinguir entre partidos radicais e partidos extremistas. Então, os partidos radicais são partidos que têm um quadro de propostas quer dizer, que contempla alterações profundas no funcionamento do sistema e, eventualmente, na própria ordem, quer dizer, na ordem política, na ordem social, e que, quer dizer, que se distinguem dos mainstream por esta via. Mas é importante, os métodos que pretendem utilizar para alcançar essas mudanças são métodos que estão perfeitamente institucionalizados, são métodos, quer dizer, essencialmente democráticos, quer dizer, é pela democracia, é pela força que obtêm junto dos eleitores que estes partidos pretendem implementar o seu programa. Esse programa pode ser altamente radical, pode ser altamente transformador da sociedade, mas não coloca em causa, pelo menos, ou não é, vamos por assim, não se propõe que seja praticado, ou não há tentativas de o pôr em prática de forma extra-institucional. Pode ser, quer dizer, pode ser posto em prática por via eleitoral, pode ser posto em prática através de, quer dizer, nomeações de pessoas que de alguma forma ajudem a cumprir esses objetivos, mas os canais são essencialmente institucionais e com uma componente muito forte da dimensão eleitoral. Enfim, podemos até introduzir aqui uma nuance, são partidos que são partidos que tendem a enfatizar a componente eleitoral, a vontade popular, por oposição à componente liberal, ao respeito pelos direitos das minorias, por exemplo. Muitas vezes até podemos dizer que os partidos radicais podem colocar em causa discursivamente ou programaticamente direitos das minorias, ou mesmo em termos políticos, uma vez subindo ao poder, mas não exatamente a componente eleitoral. Os partidos extremistas, por outro lado, de extrema-esquerda ou de extrema-direita, pretendem subverter a ordem e fazê-lo de forma extra-institucional, forma, quer dizer, que não está disposta na Constituição sequer. E fazem com recurso a mecanismos, evidentemente, extra-eleitorais, com recurso à violência, por exemplo, com recurso à, ao uso de estratégias que permitam condicionar a ação por parte de elites ou de massas, com vista, por exemplo, a tomar, vamos dizer, a justiça pelas próprias mãos, quer dizer, de alguma forma contornar os mecanismos institucionais para lidar com situações de criminalidade, por exemplo. Então, eu diria que se pensarmos nos partidos e nos movimentos sociais como sendo organizações que dispõem de um repertório de modos de ação, esta foi uma ideia importante que nos foi deixada pelos teóricos dos movimentos sociais, o Charles Steele e o Sidney Terrell, diferentes autores que fazem esta proposta que nós pensemos em qual é que é o leque de modalidades com que diferentes organizações usam para se expressar e para procurar alcançar os seus fins. E temos manifestações, temos ocupações, temos. Vou dar exemplos concretos no caso português. Nós sabemos, por exemplo, quando há as greves, que todos conhecemos, mas, por exemplo, quando se trata de
converter uma autoestrada que até então não tinha custos para o utilizador uma SCUT numa autoestrada com portagens. Bom, nós conhecemos, por exemplo, marchas lentas, ou até chegou a acontecer, quer dizer, ataques ou a tentativa de destruição dos aparelhos que permitem o reconhecimento das matrículas. Isso faz, quer dizer, é um repertório da ação, não isto, quer dizer, claramente extra-legal, quer dizer, ilegal, não institucionalizado, um, mas que, quer dizer, tendem a não ser praticado por partidos, quer dizer, os nossos partidos tendem a ser bastante institucionais nos seus meios de ação, e é sobretudo diria que nas franjas, né, nos movimentos sociais. Se quiser, quer dizer, eu posso dizer que há talvez movimentos posicionados mais à esquerda que utilizam claramente formas, podemos dizer, talvez no limiar da legalidade para exprimir as suas reivindicações. Há alguns grupos de luta pela mudança climática, ou, enfim, pela mudança de política para combater as alterações climáticas, talvez encaixem neste perfil de tomar, de alguma forma, nas suas mãos o exercício destas transformações, de forma não institucionalizada, quer dizer, é parte do protesto em si. À direita, penso que encontramos exemplos mais flagrantes relacionados com, quer dizer, matérias como a perseguição a imigrantes. Há um exemplo, quer dizer, saindo um pouco de Portugal, mas eu acho que é um exemplo muito relevante, que é o exemplo da Aurora Dourada, na Grécia. Um partido que, entretanto, até foi ilegalizado, que penso, quer dizer, acho que nesse caso podemos falar de facto de um partido de extrema-direita, um partido que, a dada altura, se podia confundir com uma organização criminosa, quer dizer, que aterrorizava a vida de minorias, quer dizer, acabou por ser ilegalizado à conta disso. E nesse sentido, eu penso que no caso português nós estamos, apesar de tudo, distantes por enquanto, de ter partidos que possamos classificar, partidos, quer dizer, partidos oficiais que possam ser classificados como extremistas. Vejo movimentos nas franjas de alguns destes partidos que adotam medidas podem ser claramente classificadas como extremistas. Perseguições na internet, interrupções de eventos, quer dizer, divulgações de livros ou lançamentos de livros, interromper, quer dizer, com recurso essencialmente à coerção. Penso que são medidas que podem ser classificadas como, se não estando, talvez nem estando já na fronteira, mas passando já mesmo para o ponto extremo. Aqui o ângulo é que elas não são, pelo menos, tanto quanto possamos perceber, promovidas diretamente por partidos, mas por movimentos que estão nas suas franjas. Eu penso que, por enquanto, essa é uma decisão que faz sentido manter. Uhum. Eu tenho uma última questão, então, que foi algo a que aludimos numa questão anterior, mas em tempos recentes há cientistas políticos e jornalistas que apontam para dados que indicam que, particularmente entre os jovens, está a haver uma cisão entre os homens e as mulheres, estando os homens jovens a tornar-se progressivamente mais conservadores e a votar mais na direita, e as mulheres jovens mais progressistas e a votar mais na esquerda. Isto é algo que se verifica em Portugal também? Então, a resposta curta é sim, começa-se a verificar. Eu, há pouco, quando tracei aquele retrato robô do eleitor do Chega, de facto, os eleitores do sexo masculino, jovens, sem escolaridade, são, se calhar, o público onde o Chega é, se calhar não, são seguramente o público onde o Chega é mais bem sucedido, ou a fatia do eleitorado em que o Chega é mais bem sucedido. Um, de um ponto de vista mais genérico, eu fiz algumas análises exploratórias sobre isso e percebi que, em termos de autoposicionamento, os jovens portugueses do sexo masculino tendem a colocar-se agora mais à direita do que as mulheres jovens. Isso é algo que é novo em relação a gerações anteriores. Tipicamente, aqui só para dar algum contexto, não há um registro, quer dizer, não há um registro assinalável de grandes assimetrias de género nas preferências políticas em Portugal. Quer dizer, ao contrário do que acontece, quer dizer, um caso que talvez seja familiar à maior parte das pessoas, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos há já algum tempo, onde a partir de certa altura as mulheres passaram a ser muito mais propensas a votar no Partido Democrata do que os homens. Isso tem se expandido em anos mais recentes.
No caso português, isso não é, quer dizer, não é uma tradição da nossa democracia. Então, isso tem vindo a expandir-se nas últimas eleições, sobretudo nas duas últimas eleições. Eu procurei perceber exatamente qual é que era, quais é que eram as componentes ideológicas onde essa divergência se verifica. E eu até vou ter aqui um assunto de honestidade e vou dizer que os dados desmentiram a minha hipótese. O que eu pensava, também talvez um pouco sugestionado por essa literatura internacional, enfim, por algo em que vamos pensar, quer dizer, que vamos lendo e que vamos se calhar, testemunhando online, em que de alguma forma parece que pode haver uma certa cisão entre alguns dos espaços e algumas das preocupações que homens jovens e mulheres jovens têm, e sobretudo em relação a matérias de natureza mais vou-lhe aqui chamar sociocultural, preferências em relação, ou atitudes em relação, por exemplo, a questões como o aborto, ou questões como a visibilidade, ou a expressão que diferentes minorias devem ter, nomeadamente minorias sexuais, a abertura em relação à imigração. O meu palpite era que encontraríamos níveis, uma magnitude maior das diferenças de opinião em relação a temas deste tipo, mais do que propriamente em relação às questões de natureza económica. Eh, Portanto, aqui, simplificando muito, há várias formas de pensar como é que as preferências das políticas das pessoas podem ser expressas. Uma delas é uma espécie de eixo, ou combinação de eixos, em que temos um eixo que tem a ver com as preferências em relação à redistribuição económica, mais à esquerda, mais à direita, e outro em relação a um eixo vertical mais sociocultural, se calhar uma componente mais autoritária, por oposição a um polo mais libertário, mais de maior abertura. E fiquei relativamente espantado porque, quer dizer, isto não foi nada muito sério ainda, mas pelo menos quer dizer, foi uma análise exploratória que mostrou que a diferença era mais expressiva em relação à componente económica, à componente de distribuição, do que propriamente em relação à componente sociocultural. Claro, enfim, podemos perguntar-nos, quer dizer, se as perguntas fossem de outro tipo, se calhar as perguntas eram genéricas. Eu utilizei perguntas relacionadas com posições em relação à homossexualidade, em relação à imigração. É possível que enfim, com perguntas mais, quer dizer, talvez mais dirigidas especificamente aos interesses das mulheres, por exemplo, talvez isso produzisse outros resultados, mas parece estar não quer dizer que não tenho dados para dizer que isso vai manter, mas parece estar a emergir uma certa fissura em termos de preferências de natureza socioeconómica entre homens jovens e mulheres jovens. Isso depois repercute-se também no comportamento eleitoral desta população. Nós vemos que um partido como a, a Iniciativa Liberal, quer dizer, é bastante assimetricamente bem sucedido entre as pessoas mais jovens, e em particular entre as pessoas mais jovens com educação superior, mas dentro destas é especialmente mais bem sucedida entre jovens eleitores homens do que jovens eleitoras mulheres. Enfim, há pouco já falei do Chega, portanto não vale a pena repetir. Mas o caso do Partido Socialista é interessante porque quer dizer, o Partido Socialista é genericamente muito mal sucedido entre eleitores jovens, mas apesar de tudo é mais bem sucedido entre eleitoras jovens do que entre eleitores do sexo masculino jovens. Em relação aos partidos de esquerda, à esquerda do PS e também em relação ao partido Pessoas, Animais, Natureza, em relação ao PAN, esses partidos é mais difícil porque, enfim, têm opções de voto mais baixas, portanto não conseguimos encontrar respostas suficientemente robustas, mas parece também que quer dizer, que são já tendencialmente mais apoiados por mulheres jovens do que por homens jovens. Agora, eu também quero, quer dizer, não é desproblematizar, mas pôr isto dar o devido peso a isto, porque não podemos também ter a tentação de alguma forma, essencializar as pessoas e considerar, bom, se isto é assim, a partir de agora os homens jovens vão sempre votar desta forma e as mulheres jovens sempre desta forma. É possível ver que ao longo da história, e até quer dizer, num período da história em que em Portugal as pessoas não tinham de facto escolha sequer, mas noutras democracias ao longo dos anos
40, nos anos 40, não, mas na segunda metade dos anos 40, no pós-guerra, há um momento em que eh, as mulheres são tipicamente mais conservadoras do que os homens. Onde havia eleições na primeira metade do século XX, as mulheres eram vistas habitualmente como uma fatia bastante mais conservadora do eleitorado, nos casos em que podiam votar, do que os homens. Isso até motivava muitas vezes a exclusão das mulheres do sufrágio por forças supostamente progressistas. O caso português durante a República é um exemplo disso. Eh, Nos anos 60, em particular nos Estados Unidos, de alguma forma, 60, 70, a situação, esse quadro modifica-se e as mulheres passam a constituir uma base de votos mais sólida pelas forças de esquerda, pelo Partido Democrata em particular. E, enfim, agora estamos a assistir talvez quer dizer, a um aprofundamento disso, mas quer dizer, estas clivagens, um bocadinho talvez também como uma clivagem urbano-rural, quer dizer, elas vão ganhando significados políticos e expressões políticas que não são definitivas e não ficam escritas na pedra. Portanto, uh, talvez daqui a 20, 30 anos a situação seja diferente. Agora, neste momento, de facto, essa tendência existe. Quer dizer, há vários fatores que têm sido usados para explicar. Eu não conheço ainda nenhum estudo que as tente validar para o caso português, mas a nível internacional, quer dizer, há várias coisas que têm vindo a ser publicadas sobre isso, desde logo a desigualdade educativa que afeta cada vez mais homens e mulheres, no caso como os Estados Unidos, em que de alguma forma as mulheres obtêm, as mulheres, quer dizer, as meninas, as raparigas, obtêm, as crianças do sexo feminino obtêm resultados melhores na escola e vão progredindo com mais facilidade do que os rapazes, acabam por obter níveis superiores de educação. Uh, Há também, enfim, algum debate sobre o papel que a internet tem, os espaços de socialização para jovens do sexo masculino na internet. Esse é um ponto que também acho que pode merecer alguma atenção. De novo, ainda não temos dados para o caso português, mas há este asterisco importante que parece ser uma questão, não, talvez até, pelo menos, tanto quanto é possível ver neste momento, não tanto motivada por divergências em relação a políticas no sentido sociocultural ou naquele eixo autoritário, libertário, mas mais na componente económica, parece-me interessante. Muito bem. João, então, se as pessoas estiverem interessadas, onde é que o podem encontrar a si e ao seu trabalho na internet? Então, o meu site é joaocancela.github.io e lá encontram os meus artigos, todos disponíveis. Também podem seguir no Twitter, que é a única rede social que eu tenho. O meu handle é João C, tudo junto. E obrigado mais uma vez, Ricardo, por este convite e pela conversa. Não, muito obrigado pela conversa, gostei muito. Obrigado. Hi guys, thank you for watching this interview until the end. If you liked it, please share it, leave a like and hit the subscription button. This show is brought to you by Enlights, learning and development done differently. Check their website at enlights.com and also please consider supporting the show on Patreon or PayPal. I would also like to give a huge thank you to my main patrons and PayPal supporters. Per Larsen, Jerry Mullerens, Frederick Sunda, Bernardo Seixas, Olaf Alex, Adam Kessel, Matthew Whittingford, Arno Wolf, Tim Hollis, Eric Alenia, John Connors, Philip Forrest Connolly, Dan Demetri, Robert Windiger, Rui Inácio, Zup, Marco Neves, Colin Holbrook, Phil Kavanagh, Michael Stormir, Samuel André, Francis Ford, Tiago Nunes, Fergal Cossen, Hal Herzog, Nuno Machado, Jonathan Labyrinth, João Linhares, Stantantia, Samuel Correia, Eric Hines, Mark Smith, João Eira, Tom Hummel, Sardas France, David Sloan Wilson, Yacila Dez Araújo, Romain Roach, Diego Londonho Correia, Yannick Punter, Dana Rusmani, Charlotte Bliss, Nicole Barbaro, Adam Hunt, Pavlo Stasevski, Nelek Bach, Guy Madison, Gary G. Allman, Sam Afzal, Adrian Yeager, Paul Tolentino, João Barbosa, Julian Price, Edward Hall, Edin Bronner, Douglas Fry, Franca Bortolotti, Gabriel Ponce Cortez, Ursula Litsky, Scott, Zachary Fish, Tim Duffy, Sonny Smith, John Wiseman, Daniel Friedman, William Buckner, Paul George Arnaud, Luke Loaki, Georgios Theophanes, Chris Williamson, Peter Wolozin, David Williams, Diogo Costa, Anton Erickson, Charles Murray, Alex Shaw, Maury Martinez, Coralie Chevalier, Bangalore Atheists, Larry Dealey Jr., Old Erringbone,
Sterry, Michael Bailey, Dan Sperber, Robert Grassi, Igor N., Jeff McMahon, Jake Zool, Barnabas Radix, Mark Campbell, Thomas Dovner, Luke Nissen, Chris Story, Kimberly Johnson, Benjamin Galbert, Jessica Nowicki, Linda Brandon, Nicholas Carlson, Ismael Benzliman, George Coriatis, Valentin Steinman, Per Crowley, Kate Van Goller, Alexander Hubbard, Liam Dunaway, BR, Masood Ali Mohammadi, Perpendicular, Jonas Hertner, Ursula Goodenough, Gregory Hastings, David Pinsoff, Sean Nelson, Mike Lavigne, and Jos Necht. A special thanks to my producers, Isar Webb, Jim Frank, Lucas Stafiniak, Tom Vanagdam, Bernard Ugnik, Curtis Dixon, Benedict Mueller, Thomas Trumbull, Catherine and Patrick Tobin, John Carlo Montenegro, Alnick Ortiz, and Nick Golden, and to my executive producers, Matthew Lavender, Sergio Quadriano, Bogdan Kanivets, and Rosie. Thank you for all.